Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Boa noite, queridos. Estamos chegando na nossa última exposição sobre a suficiência da Palavra de Deus. Eu também quero aproveitar para agradecer o convite ao pastor Heiker. Para mim é sempre uma honra ministrar aqui na PIB e sempre uma alegria em ver o que Deus tem feito através de vocês. Vocês continuem sendo essa expressão do amor para os outros e também para aqueles que ainda não conhecem a Cristo e, como o pastor lembrou, podem ver o testemunho de Jesus através das suas vidas. Hoje vamos falar sobre a suficiência da palavra de Deus para salvar vidas, e nós temos o testemunho aqui de 7 irmãos, irmãs, que experimentaram do poder do Evangelho. Um dia isso os transformou e os trouxe para um relacionamento com Deus. Mas a grande verdade é que a mensagem do Evangelho, num certo sentido, ela é escândalo e loucura para aqueles que ainda não se renderam a Cristo. E com base nesse texto que vamos ler hoje, que é o texto de 1 Coríntios 1, 18 a 25, em abril de 1518, um monge agostiniano chamado Martinho Lutero foi convidado por um mosteiro da cidade de Heidelberg para explicar a sua proposta, o seu plano de reforma para a igreja daquela época. E quando Lutero foi apresentar algumas das suas teses, que não eram as 95 teses, mas eram 28 teses teológicas sobre questões importantes que ele entendia serem essenciais para a vida da igreja, durante essa exposição desses conceitos, Lutero apresentou uma verdade muito importante que ele chamou de teologia da cruz. E a teologia da cruz foi tão marcante naquilo que Lutero escreveu, naquilo que Lutero produziu, que até hoje estudiosos se debruçam diante desse conceito para entender o que é a teologia da cruz em oposição àquilo que Lutero chamava de teologia da glória. Martinho Lutero dizia que a teologia da glória tenta conhecer Deus pela própria razão humana, tenta chegar a Deus pelas próprias forças, tenta alcançar o Deus glorioso e sábio pelos esforços humanos, ao passo que a teologia da cruz encontra Deus não na sua própria força, mas encontra Deus na vergonha, na humilhação e na dor da cruz do Calvário. Lutero dizia: não tem como nós encontrarmos o Deus das Escrituras senão por meio da cruz. E é justamente na cruz onde o Deus glorioso se esconde, porque nós não vemos glória à primeira vista na cruz, mas é justamente nessa cruz que ele se revela e que ele se aproxima de nós. É justamente nessa cruz que o Deus glorioso vem ao nosso encontro, se humilha para nos trazer a um relacionamento consigo. Portanto, pregar a palavra da cruz é pregar uma palavra que ao mesmo tempo é escândalo e loucura, mas também o poder e a sabedoria de Deus para salvar vidas, como nós testemunhamos aqui. Por isso, vamos para o texto de 1 Coríntios 1. Vou ler primeiramente com vocês os versículos 18 a 21. Depois, na segunda parte, a gente lê os versículos 22 a 25. 1 Coríntios 1, começando com os versículos 18 a 21. O apóstolo Paulo diz assim: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito?
Onde está o questionador dessa era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Paulo começa nos dizendo que a loucura da palavra da cruz concede salvação ao que crê. No contexto, o próprio Paulo lembra da sua visita aos irmãos da cidade de Corinto, na verdade, da sua chegada àquela cidade e da proclamação do evangelho enquanto esteve ali. Paulo passou um bom tempo naquela cidade, provavelmente 1 ano e meio, e ele diz: quando eu estive entre vocês, eu não fiquei pregando entre vocês palavras de sabedoria. E Paulo usa aqui sabedoria no sentido negativo, da sabedoria humana, talvez da arte de falar bem, ou talvez a tentativa de entender Deus, ou entender o cosmos, a partir do próprio raciocínio humano, a parte da cruz. Ele diz que se eu estivesse entre vocês, pregando palavras de sabedoria humana, eu teria esvaziado a mensagem da cruz de Cristo. E quando ele chega no versículo 18, ele junta palavra, que ele já havia mencionado no versículo 17, e o termo cruz. E ele diz: eu não preguei entre vocês palavra de sabedoria, mas eu preguei entre vocês a palavra da cruz. Porque apenas a palavra da cruz, como diz Paulo, é o poder de Deus para salvar vidas. E ele então nos mostra que a palavra da cruz gera reações diante da mensagem do Cristo, que morre na cruz do Calvário e ressuscita ao terceiro dia para nos dar vida com Deus. Há dois tipos de reação básicos aí. Esses dois tipos básicos de reação são: primeiro, Paulo vai dizer, aqueles que rejeitam a mensagem da cruz. No versículo 18 ele diz que a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo. E quando ele fala daqueles que estão perecendo, basicamente ele está descrevendo pessoas que estão continuamente rejeitando a mensagem da cruz, e por isso estão naquele momento em uma condição de perdição. Enquanto eles se negam a se dobrar diante da mensagem de reconciliação com Deus, não há salvação para essas pessoas. Paulo vai usar esse mesmo termo na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, quando ele diz: se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O homem sem Deus e sem a ajuda do Espírito de Deus, para entender as verdades de Deus, ele não consegue enxergar a glória do Evangelho de Jesus. E é por isso que Paulo então vai dizer que para essas pessoas que rejeitam a mensagem do Evangelho, a palavra da cruz ou a mensagem da cruz é loucura. Quando a gente pensa no contexto greco-romano, a gente entende um pouquinho o que Paulo quer dizer quando ele diz que a palavra da cruz é loucura, porque nós estamos acostumados a ver pessoas usando imagens da cruz, né, ou tendo os seus colares com uma cruz para lá, cruz para cá, e a gente fala: poxa, por que a cruz então é loucura? Por que Paulo diz que para algumas pessoas, elas olham para a cruz e a veem como loucura, como um absurdo? E se a gente para observar um pouquinho como os romanos olhavam para a cruz, a gente consegue entender o porquê ela era um absurdo para as pessoas daquela época. Cícero, que era um importante político, retórico do primeiro século antes de Cristo, ele certa vez declarou o seguinte: já é um delito algemar um cidadão romano, um crime chicoteá-lo, praticamente alta traição matá-lo, o que direi então da crucificação? Não há palavra que possa nomear um ato tão
terrível. Nenhum cidadão romano daquela época poderia ser colocado numa cruz. A cruz era a morte mais vergonhosa que existia. A cruz não era apenas sinônimo de morte, era sinônimo de vergonha. O próprio Cícero vai dizer num outro texto o seguinte: a palavra cruz deve ficar longe não só do corpo dos cidadãos romanos, mas também dos seus pensamentos, olhos e ouvidos. Um cidadão romano não queria nem sequer ver uma cruz, nem sequer ouvir falar da palavra cruz. E Paulo diz: Deus usou esse instrumento de vergonha e morte para trazer a salvação tão preciosa que todos nós precisávamos. E embora a cruz seja loucura, porque a cruz mostra a nossa necessidade diante de Deus e a nossa incapacidade de nos reconciliarmos com Ele, nem eu nem você conseguimos alcançar Deus pelas nossas boas obras. Nem eu nem você conseguimos alcançar Deus por meio da nossa razão pura. Nós precisamos que Deus venha ao nosso encontro, que Ele assuma a forma humana, que Ele se identifique plenamente conosco e vá até a morte, e a morte mais humilhante que havia naquela época, por meio de Jesus de Nazaré, que morre na cruz do Calvário para trazer a salvação que nós precisávamos. E Paulo então vai contrapor a loucura da cruz com o poder de salvação que essa cruz tem. Paulo vai dizer que para nós que estamos sendo salvos, a cruz é o poder de Deus. Chama atenção aqui para nós o fato de Paulo não usar o termo sabedoria em contraste com loucura nessa primeira parte aqui do texto. Ele poderia dizer: olha, para os que estão perecendo, a cruz é loucura. Para nós que estamos sendo salvos, a cruz é a sabedoria de Deus. Mas ele não fala que a cruz é a sabedoria de Deus aqui no versículo 18. Ele fala que a cruz é o próprio poder de Deus, porque a cruz é um instrumento que Deus usa para trazer a salvação de que nós precisamos. A cruz não apenas nos informa o que Deus veio fazer, a cruz também nos transforma por completo e nos muda em pessoas que eram inimigas de Deus para gente amiga do Criador de céus e terra. A cruz não é apenas uma mensagem a respeito de Deus. O Cristo crucificado e ressurreto é o próprio poder de Deus que traz salvação para todo o que nele crê. Esses que estão sendo salvos do versículo 18 são descritos no versículo 21 por Paulo como aqueles que creem. E só pode falar da cruz de Cristo como poder de Deus quem experimenta dessa cruz, quem prova da salvação que Jesus oferece, quem se rende em humilhação e dependência e diz: Senhor, eu não consigo me salvar, eu já me cansei dos meus esforços, das minhas tentativas, eu preciso de Jesus, eu preciso do seu presente, da sua graça de salvação, que só Jesus crucificado e ressurreto pode me dar. Que Paulo diz que a cruz faz é justamente aquilo que Isaías já havia anunciado muito tempo antes, no capítulo 29 do seu livro, quando Paulo cita aqui Isaías 29:14, dizendo: destruirei a sabedoria dos sábios e tornarei nula a inteligência dos inteligentes, ou rejeitarei a inteligência dos inteligentes. E aí Paulo então pergunta no versículo 20, onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador dessa era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? O que Paulo está dizendo é, por mais sábio que uma pessoa seja, por mais conhecimento que ela tenha, e a gente tem que lembrar que Paulo está escrevendo para os coríntios, que valorizavam a sabedoria, a filosofia,
Você tinha filósofos preocupados tanto com aspectos mais metafísicos, quanto aqueles preocupados com aspectos retóricos. Você tinha um bom discurso, a fala com elegância, enquanto outros estavam discutindo por que estamos aqui, qual a razão dessa vida, mas nenhum deles estava chegando no alvo certeiro. Eles não estavam fazendo gol na sua reflexão. A bola passava longe da trave. Porque o homem, quando tenta chegar a Deus por meio do seu próprio conhecimento, ele acaba, como Paulo vai dizer em Romanos 1, ele se diz sábio, mas acaba se tornando insensato e louco, e trocando a glória do Deus incorruptível por imagens feitas à semelhança de animais, ou de outros seres humanos, e em vez de se aproximar do Deus verdadeiro, aqueles que buscam conhecer a Deus por meio da sua própria sabedoria, acabam distantes dele. É por isso que Paulo termina essa primeira parte dizendo que na sabedoria de Deus, no versículo 21, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. A palavra ou a loucura da palavra da cruz concede salvação para aqueles que nela creem. É quando nós nos desesperamos e dizemos, não dá mais, eu preciso de Jesus. É nesse momento que nós experimentamos o poder de Deus. Quando nós dizemos, não dá mais de buscar Deus em tantas religiões, nenhuma delas me ofereceu vida e sentido até agora. Posso pensar num homem de Deus do passado, Agostinho, carente de sentido, buscando razão para a sua vida. E por tanto tempo ele foi atrás de uma filosofia / religião da época, que era a religião dos maniqueus, que cria em poderes meio que equilibrados, de bem e mal, e Agostinho sempre inquieto, até que um dia, depois de ouvir por muito tempo a pregação de um pastor da cidade de Milão, chamado Ambrósio, ele está num jardim e ouve nesse jardim crianças cantando, toma e lê, toma e lê. Ele abre em Romanos capítulo 13 e é confrontado por aquele texto a se revestir de Jesus Cristo. Aquele homem tão importante, um retórico, professor da época, que já tinha inclusive tido acesso à corte romana, reconheceu que tudo aquilo que ele possuía era insuficiente para trazê-lo para perto de Deus. Naquele momento ele se rende e reconhece que a palavra da cruz é o poder de Deus para aqueles que nela creem. Por isso, esse texto traz algumas implicações importantes para nós. Primeiro, como igreja de Jesus, nós precisamos entender que o Evangelho não precisa se tornar mais palatável para as pessoas. Nós vivemos numa época em que muitas igrejas estão desenvolvendo seus cultos focado no ser humano e não no Deus que tem que ser adorado e glorificado. Muitas igrejas sendo guiadas por aqueles que estão interessados no Evangelho, simplesmente em agradar essas pessoas, em vez de amá-las sim, mas proclamar de maneira clara que não há salvação em nenhum outro senão no nome de Jesus Cristo. O amor de Deus tem forma concreta na cruz, e o amor de Deus fala do nosso pecado, fala da nossa condição de perdição, e nós não podemos tirar isso da mensagem do Evangelho. Tem-se divulgado a ideia de quanto mais interativo um culto for, quanto mais confortável o lugar, quanto maior a estrutura, aí sim é garantido que uma igreja vai crescer.
Nós podemos ter um bom lugar para nos reunirmos. Nós podemos ter oportunidades e devemos ter oportunidade de nos encontrarmos para cultuar a Deus. Mas nós precisamos lembrar sempre que o que vai salvar as pessoas não é o tipo de interação ou de programação que uma igreja faz, mas sim se ela prega o puro evangelho do Cristo crucificado e que venceu a morte para trazer a salvação de que tanto precisamos. Nós precisamos lembrar que também não há necessidade de acrescentar benefícios ao evangelho. Algumas pessoas querem ganhar aqueles que não conhecem a Jesus, dizendo que, olha, se você crer em Jesus, você vai sempre sorrir depois disso. Se você crer em Jesus, os seus problemas acabarão. Isso não é verdade, isso é um acréscimo ao evangelho. Nós não precisamos falar para as pessoas que a vida delas vai se tornar um mar de rosas. Mas nós devemos dizer às pessoas que sim, apesar dos problemas, apesar das dificuldades, quando nós nos rendemos ao evangelho, às boas novas de Jesus, Deus está conosco e é isso que importa. Independentemente das dificuldades, das lutas, dos problemas, nós sabemos para onde vamos. Nós temos uma esperança que vai além desse mundo, a certeza de que Deus está criando, formando uma nova criação, e nós viveremos então um dia em novos céus e nova terra, e essa esperança nos move a cada dia a viver não com base em expectativas humanas que podem ser frustradas, mas com base nas boas novas de Jesus, que nos dão a esperança de um relacionamento com Deus aqui e para sempre na eternidade. Se Paulo fala que há dois tipos de pessoas, nós precisamos então estar conscientes de que proclamar o evangelho é lidar com o fato de que algumas pessoas vão rejeitar a mensagem do evangelho. Não fique triste se depois de você falar de Jesus para alguém, essa pessoa der as costas para você, rejeitar aquilo que você está falando, talvez pedir para você nunca mais falar sobre essa mensagem, sobre as boas notícias de Jesus. Porque Paulo diz que o evangelho provoca exatamente esses dois tipos de reação. Pessoas creem, mas pessoas rejeitam. O poder para converter as pessoas e levá-las para próximo de Deus não está em nós, não está em mim, não está em você. É o Espírito que realiza a conversão na vida das pessoas, por meio da mensagem que nós proclamamos. Paulo está dizendo: preguem o evangelho, preguem a mensagem da cruz, e deixem que o restante é responsabilidade do Espírito de Deus, que vai converter os corações ao Senhor. A nossa responsabilidade é sermos fiéis à mensagem que recebemos de Cristo Jesus por meio dos apóstolos e que está revelada aqui nas Escrituras. O restante é responsabilidade de Deus. Não é pela força que nós convencemos as pessoas da beleza do evangelho. Não é por uma bela retórica que nós vamos levar corações a se renderem a Cristo, mas é pela proclamação simples e pura da mensagem de que somos pecadores, de que Deus amou os seres humanos a tal ponto que enviou o seu Filho para trazer salvação a todo o que nele crê. Se o evangelho é esse poder de Deus, isso também significa que nós não deveríamos ter medo ou timidez de pregar o evangelho. Se nós temos convicção de que é o evangelho que salva, essa mensagem tem que ser proclamada por nós com ousadia. É muito interessante como as pessoas falam com convicção quando estão conversando a respeito do seu time de futebol. Elas sempre acham que o time delas é o melhor de todos. Até palmeirense que não tem mundial, não é verdade? Acha que é o melhor de todos. Quando as pessoas estão às vezes falando sobre política e tem uma determinada posição, um determinado partido, elas falam com fervor.
Quanto mais nós que temos a mensagem mais importante de todas, que é a mensagem que nos traz reconciliação com Deus, nós deveríamos proclamá-la com convicção, com ousadia, com coragem, com paixão e com amor. Deus tem colocado gente na sua vida para você compartilhar do Evangelho de Jesus Cristo, para você viver esse Evangelho, de tal modo que a mensagem que você prega é aquela que você vive, e as pessoas então são impactadas pelo seu testemunho. Como Paulo vai dizer em Romanos 1,16, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo o que nele crê. Deus nos dá oportunidades de compartilharmos de Jesus. É interessante, Fabi e eu recentemente estávamos num Uber e começamos a conversar com o motorista, e ele começou a abrir a vida dele, falar das dificuldades, da luta, tinha se separado recentemente da esposa, e aquele foi um momento perfeito para inserirmos a mensagem do Evangelho naquela conversa. E como foi bom compartilhar com aquele homem as boas novas de Jesus, falar da esperança que está em Cristo, e deixar com ele a única mensagem que pode trazer solução para a vida dele e para o casamento dele, que estava totalmente destruído. Mas esse mesmo Evangelho que salva é o Evangelho que traz juízo, é o Evangelho que traz condenação para aqueles que o rejeitam. Vejam os versículos 22 a 25. O Cristo crucificado é juízo e salvação. Versículo 22 de 1 Coríntios 1. Os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força do homem. Paulo diz, os judeus querem sinais milagrosos. Os judeus tinham na sua história uma série de atos de poder de Deus, de como Deus salvou, de como Deus redimiu o seu povo, mandou as pragas no Egito, abriu o mar vermelho para Israel atravessar, e fez tantos milagres por meio de profetas, e eles aguardavam então um Messias que fizesse sinais grandiosos. E mesmo o Messias, andando no meio deles, o Salvador, o Rei esperado, e até mesmo ressuscitando mortos, eles mantiveram seu coração endurecido. Acho interessante que no Evangelho de Mateus, mais de uma vez, mestres da lei e fariseus da época de Jesus pedem para ele um sinal do céu. E por mais milagres que Jesus realizava, o coração deles continuava endurecido para esses milagres. Eles querem sinais, mas não se rendem ao rei que veio para trazer salvação. Os gregos, eles buscam a sabedoria. Nós sabemos que para os gregos era importante essa questão da reflexão sobre por que estamos aqui, qual o sentido desse universo. Existe um motor não movível que gerou tudo isso daqui. Mas embora eles buscassem sabedoria, muitos não tinham se rendido à sabedoria de Deus, que é Cristo Jesus. Por isso, para essas pessoas, Paulo diz que o Cristo crucificado é escândalo para os judeus, já que para um judeu, todo aquele que fosse pendurado do madeiro, não era alguém que estava trazendo salvação, mas era visto como maldito de Deus. O que eles não percebiam é que a maldição que Jesus suportou no madeiro, era justamente para nos abençoar com a salvação que não conseguiríamos alcançar por nós mesmos. Para os gregos, a cruz era loucura, para os gentios a cruz não fazia sentido.
Dentro da filosofia grega, a humildade nunca foi uma virtude. A ética romana não via a humildade como uma virtude. A coragem, sim. O autocontrole, sim. Mas humildade. E no centro da mensagem cristã está um Deus que se humilha para nos trazer salvação. Os gregos então olhavam para isso e diziam: isso não faz sentido. Mas é justamente naquela mensagem que não faz sentido da perspectiva humana que Deus se aproxima da gente. E Paulo então vai terminar dizendo no versículo 24 e 25: mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, porque Deus salva judeus e salva gentios. Deus alcança pessoas de toda língua, tribo e nação. O Evangelho é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus, diz Paulo no versículo 25, é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. A cruz de Cristo é o poder de Deus para nos libertar do pecado que nos escraviza. A cruz de Cristo é a sabedoria de Deus que comunica com uma beleza jamais imaginada a aproximação do Deus Santo de seres humanos pecadores como nós. Portanto, na cruz de Jesus convergem tanto o poder quanto a sabedoria, que se ocultam por trás da aparente loucura e fraqueza daquele judeu crucificado fora de Jerusalém, entregue pelo seu próprio povo e executado pelos gentios daquela época. Naquela cena de fraqueza, dor e humilhação, está o juízo para aqueles que olham para a cruz como loucura e escândalo. Mas reside também a salvação para aqueles que se desesperam, abrem mão da sua própria força e capacidade e dizem: eu preciso de Jesus. Infelizmente, na nossa época, muitos continuam olhando para a cruz como escândalo e loucura. Eu lembro certa vez de estar conversando com uma senhora no metrô e explicando para ela que eu era pastor, que era cristão. Perguntei a ela se ela tinha alguma religião, o que ela acreditava. E ela disse para mim: olha, eu não acredito em religião nenhuma. Olha lá para aquele pessoal religioso do Oriente Médio, olha só o que eles fazem, olha só os atos terroristas que eles realizam, ela disse para mim. Por isso que eu não sou religiosa. Religião é algo perigoso, leva as pessoas a cometerem os atos mais terríveis. E ela colocou tudo dentro do mesmo saco ali, né? Mas para ela, a religião não fazia sentido. Ela era resistente à mensagem. Ela não estava disposta a reconhecer que Jesus é diferente de uma religiosidade cega e vazia. Jesus é Deus vindo até nós e nos abraçando e nos trazendo para um relacionamento consigo. Essa é a mensagem da reconciliação que você e eu proclamamos. Nós somos embaixadores do Evangelho, convidando, chamando, convocando as pessoas a se renderem diante do único Rei que é digno da devoção e do amor supremo delas. Nos primeiros séculos da igreja, os cristãos também foram ridicularizados. Um grafite que foi encontrado na chamada Colina Palatina, ali em Roma, tinha nesse grafite um desenho de um homem diante de um burro crucificado. E os dizeres: Alexâmenos adora o seu Deus. Para os romanos daquela época, adorar um Deus crucificado não fazia sentido. E para aqueles que continuavam a rejeitar a mensagem cristã, essa mensagem significava juízo de Deus, porque era encarada com rejeição
e não com rendição. Mas o Evangelho, ele não pode ser domesticado. O Evangelho quebra qualquer barreira que um coração humano pode criar para tentar resistir a Deus. Porque quando o Espírito de Deus toca um coração e convence esse coração de que no Evangelho há vida verdadeira, não tem como resistir ao chamado do Espírito de Deus, que nos leva a experimentar o verdadeiro poder e a sabedoria do Senhor. Será que você está preparado para ser desprezado por proclamar e por viver o Evangelho? Você está disposto a confiar nessa sabedoria, nesse poder de Deus, mesmo quando as situações da vida parecem colocar você contra a parede? O Evangelho significa o poder de Deus, porque nele nós podemos encontrar diariamente uma fonte inesgotável de perdão e de graça. O Evangelho é o poder de Deus, porque por meio do Evangelho nós podemos confessar os nossos pecados, nos arrependermos e sermos aceitos por Deus. O Evangelho é o poder de Deus, porque mediante a morte e ressurreição de Jesus, como nós vimos hoje à noite aqui, nós morremos para os pecados e desejos doentios que muitas vezes nos controlam, e passamos a experimentar a ressurreição de uma vida santa, autêntica e significativa com Deus. O Evangelho é o poder de Deus, porque tira os nossos corações daquilo que passa, que acaba, que logo se vai, e coloca o nosso foco naquilo que é eterno e permanente. O Evangelho é a sabedoria de Deus, porque revela aquilo que humanamente parece ser impossível: o Deus Santo tendo comunhão com os seres humanos pecadores. O Evangelho é a sabedoria de Deus, porque reúne pessoas de toda tribo, língua e nação, e as torna um só povo, gente diferente, de lugar diferente, de time diferente, às vezes até de posições políticas diferentes, mas que são alcançadas pelo Evangelho e são unidas num só povo, porque existe algo que está além daquilo que se vê. E essa fé em Jesus então nos une, nos salva, nos alcança e nos transforma. Amanhã você vai precisar do Evangelho. Você vai precisar do Evangelho para se encher de esperança em meio à sua rotina. Você vai precisar do Evangelho para comunicar a razão da sua fé. Talvez, se você ainda não se rendeu ao Evangelho, hoje é o dia que Deus está te chamando a se entregar a Ele e reconhecer que somente por meio de Cristo Jesus você pode ter vida com Deus. Nós vamos precisar do Evangelho a cada dia, é por isso que a mensagem da cruz precisa nos acompanhar. Como diz o hino Rude Cruz, do HCC: eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Agarre-se ao Evangelho, proclame o Evangelho, viva a palavra do Evangelho de Cristo Jesus. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, porque o Evangelho é o único meio de sermos salvos e de termos um encontro contigo, Pai. Não há outra forma de nos achegarmos a Ti, e que essa palavra poderosa da cruz de Cristo, que venceu a morte, ressuscitou dos mortos, possa dominar a nossa vida, Pai. Que o Evangelho não seja apenas algo que ficou para trás, mas que seja a mensagem que nos faz viver a cada dia as boas novas de que em Jesus somos perdoados por Ti, as boas novas de que em Jesus temos o Espírito de Deus habitando em nós, as boas novas de que em Jesus nós sabemos que o nosso passado foi redimido, o nosso presente faz sentido e o nosso futuro está garantido. É o que oramos no nome de Jesus, amém.